Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para juntinhos estudarmos um texto de uma irmã nova. Antes não tínhamos estudado texto nenhuma dela. E ela se chama Enílima da Cruz Moraes Bright. Ela é diretora executiva da União Feminina Missionária do Brasil, CIBUC, doutorado em Desenvolvimento e Seguridade Humana, em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional, mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, graduação em Engenharia Agrônoma, formação em Educação Cristã, com habilitações em Missiologia e Ministério Social Cristã, e ela é de Fortaleza, Ceará. Então, essa irmã chamada Enílima escreveu um texto chamado Parceiros na Obra do Senhor. Esse texto foi escrito para o Manancial, que, como vocês sabem, é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece a cada um de nós meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E por que estudamos a palavra de Deus, estudamos o texto, nós somos inspirados, exortados e edificados. E tanto faz se fazemos isso sozinho ou acompanhado, nós somos engajados na missão de Deus e também temos a nossa vida espiritual edificada. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Enílima quem escreveu, Enílima Bright. Então, vamos ler juntinhos e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos oriente. Senhor, nosso texto diz sobre a parceria com sua obra. Que nós possamos ler a tua palavra e compreender a importância desse tema. Obrigada por tudo, Senhor. Ajuda-nos em teu nome, Jesus Cristo, oramos. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto está em 2 Reis 6, de 1 a 7, que é quando Eliseu faz flutuar um machado. E diz assim, ó: em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqueceu dizendo: ide. Então um deles o convidou: queiras ir com os seus servos? E ele respondeu: irei. Assim foi com eles, chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio, e ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, esse machado fora tomada de empréstimo. Aqui o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente o outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: pega-o. E ele estendeu o braço e tomou o machado em suas mãos. É um milagre e tanto, hein, irmãos? Bom, então o nosso texto chama-se Parceiros na Obra do Senhor e a irmã Enílima escolheu 2 versículos, o versículo 1 e 2, que dizem: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Bem, a escola dos profetas que o Eliseu, o irmão Eliseu dirigia naquela época, estava precisando de aumentar, de ser ampliada. E os discípulos perceberam aquilo e falaram: não dá mais para a gente ficar aqui, tá muito apertado. Percebendo a situação, incomodados com aquilo, eles foram falar com o irmão Eliseu: não dá mais, né? A gente tá sem condições de trabalhar, de fazer as coisas, de discutir. E eles falaram: a gente queria ampliar então o local. E o Eliseu falou: perfeito,
Vão lá e façam isso. Coloquem essa ideia em prática. E a seguir, eles foram, né? E essa pequena atitude que os discípulos de Eliseu tomaram nos ensinam algumas coisas. E a primeira delas a gente percebe que os discípulos estavam sensíveis para a situação que estava acontecendo. Eles eram conhecedores do contexto. Eles estavam atentos às necessidades, às carências. Então, o que a gente aprende? Que não adianta só falar, né? É preciso a gente, colocar mãos à obra e ir atrás daquilo que precisa ser feito, né? Colocar a ideia em prática para que aquilo possa acontecer, né? É preciso colocar-se de imediato a serviço do que for necessário para executar o plano de melhoria. Então, não adianta só falar, ai, olha, pastor, olha, líder, precisa arrumar, precisa fazer, e fica esperando cair do céu. Não, você vai lá e se proponha a ajudar e a fazer, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que aprender com essa lição é o respeito e a obediência que eles tinham com o irmão Eliseu, que era o líder deles. Eles sentiram aquela necessidade, eles tinham uma proposta de solução e o que eles fizeram? Foram falar com a liderança, foram falar com Eliseu, foram perguntar para ele o que ele achava. E se ele dissesse que não, seria não. E ele dizendo sim, foi sim. E por último, não menos importante, a gente tem que perceber, observar o que a gente precisa para executar aquele trabalho, né? Aí eles vão fazendo as coisas, vão trabalhando de forma que os instrumentos de trabalho estejam à disposição. E o que acontece? Para fazer aquela obra, o cara não tinha o machado. O que ele fez? Pediu emprestado. Só que ele tinha uma responsabilidade sobre aquilo. E na hora de trabalhar, o que aconteceu? O machado se perdeu. Então, tudo, exatamente tudo que você precisar para fazer alguma coisa para Deus, lhe foi dado por empréstimo por Jesus Cristo. Para quê? Para que você possa desempenhar o seu papel no corpo, para que nada deixe de ser feito. Jesus Cristo lhe dá condições de fazer as coisas. Ora, se algum momento uma ferramenta se perdeu na caminhada cristã, não tem problema. Você tem que estar em comunhão com sua comunidade, tem que estar em comunhão com os irmãos lá de fé, para quê? Para receber do Senhor a graça que Ele concede. Então, à medida que a gente caminha junto para trabalhar para o Senhor, a gente tem uma parceria, e essa parceria vai fazer com que a obra do Senhor aconteça. Então, a gente nunca vai ficar na mão, porque um vai ajudar o outro, tá bom? Então, o nosso manancial termina assim, Jesus nos capacita para a sua obra, e nele encontramos a instrumentalidade para a execução. Amém? Bom, irmãos, então eu vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, lembrando que nós que somos parceiros da obra do Senhor, para nós o abraço é super mega possível de dar e é uma obrigação, né? Nós temos que abraçar as outras pessoas. Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo deste ano, que está em 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.